Ismael, você se antecipou, ainda bem, eu ia fazer essa referência, propaganda do teu artigo com o Carlos. Para quem ainda não está tão acostumado com o QR Code, temos no nosso site, é só entrar em publicações, é gratuito, basta fazer o download. Olha aqui, o pessoal que é mais moderno Aí, já captou. Rapidinho. Já captou. Rapidinho, nunca Já tinha visto captou. tão rápido. Olha aí, quarta revolução industrial que eu falo, pessoal. Captaram a alma e a privacidade também de todos aqui, já conhecem todas as entranhas da nossa intimidade. Isso é o que mais me assusta. Rodrigo, a palavra é sua agora. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aqui ao Sérgio, que nos convidou para participar dessa mesa redonda aqui. Primeiramente, eu até tinha uma palestra sobre o desenvolvimento da Amazônia, acredito que numa outra oportunidade a gente pode fazer uma discussão mais específica. Eu vim mais preparado para discutir a questão relacionada à questão entre o desenvolvimento, a questão dos direitos indígenas, a questão dos indígenas. Existe hoje uma discussão e várias etnias querem ser agricultores no sentido utilizando aí a produção tradicional atual agrícola. Então, eu, antes de fazer algumas considerações em relação ao professor Ismael, queria dizer que eu acompanho esse projeto Amazônia 4.0, e o Brasil tem um conjunto de desafios para que a gente possa chegar nisso. Como Carlos Nobre aí bem colocou nesse artigo, uma coisa é o desenvolvimento científico, a outra é nós resolvermos outros problemas que são educação, assistência técnica, a infraestrutura. Nós temos na Amazônia 30 milhões de pessoas e nós temos lá o pior IDH, a maior taxa de analfabetismo, a maior taxa de mortalidade infantil, a maior taxa de homicídios, ou seja, não temos infraestrutura de transporte adequada para tudo isso, ou seja, não temos regularização fundiária, o que leva a conflitos não só entre ocupantes e também indígenas, mas também a questão da degradação florestal, ela está muito ligada à falta de regularização fundiária, ou seja, aqueles que estão lá e sabem que não são identificados e não serão identificados, eles se sentem mais à vontade para praticar atividades muitas vezes ilícitas. Então, nós temos uma ausência de Estado, quando eu digo, poder público em todas as esferas na Amazônia, e nós temos um longo dever de casa. Até eu faço parte até do Conselho de Patrimônio Genético, do CEGEM e outros conselhos de biodiversidade, e toda hora lá nós estamos discutindo a valoração da biodiversidade brasileira. E nós chegamos, às vezes, até a alguns cálculos estratosféricos de quanto isso tem esse valor. E, de outro lado, como transformar isso em empregos, transformar isso em desenvolvimento, melhora do IDH das pessoas. Ou seja, a gente tem um longo caminho, né? Nós ficamos anos aí sem legislação de acesso a patrimônio genético adequada e ficamos aí, a partir de 2015, o Brasil tem um marco temporal para pesquisa da biodiversidade. Veja que, embora nós tenhamos toda essa biodiversidade, nós sofremos um período de biopirataria em relação aos nossos recursos. Depois, nós tivemos uma era onde não houve incentivo à pesquisa e desenvolvimento, que esse é um ponto, professor. A pesquisa e desenvolvimento ela é essencial ao desenvolvimento de todos esses produtos que estão aí. E também a questão mercadológica, que ela está ligada à questão de custos de produção, infraestrutura, que são questões que precisam ser efetivamente planejadas. Nós, setor agrícola, nós temos extrema preocupação com essas questões hoje da Amazônia, de um desmatamento que a cena está fora de controle. Por quê? A área agrícola
toda do Brasil, apenas 2% está dentro do bioma Amazônia, embora nós tenhamos 20% da área de pecuária, ela está dentro do bioma Amazônia. Significa, na prática, trocando em miúdos, que hoje a Amazônia, a depender de como calcula, se nós pegarmos mapa e biomas, nós temos 85% da Amazônia conservada, se nós pegarmos os dados da Embrapa, é 86,2%, na verdade, são números muito próximos, né? Nós temos uma alta taxa de conservação do bioma, e nós temos que buscar trazer melhoria de qualidade de vida àquelas pessoas, senão nós vamos seguir num ambiente de degradação ambiental e humana, né? A miséria e degradação andam perto, né? Juntos. Então, se nós temos desenvolvimento, nós temos educação, nós temos tecnologia, nós temos fomento. Veja que nós não temos, no Brasil, um projeto específico para desenvolver a Amazônia num aspecto que a gente consiga trazer a essas pessoas que estão lá uma melhoria de qualidade de vida e de padrão. Esse é um desafio para nós, para o Brasil, não é do setor, é do Brasil. E, do outro lado, o setor que exporta, que produz, né, que há 45 anos atrás o Brasil só exportava café. Hoje o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, o maior exportador, é o maior produtor de soja, depende do ano nos Estados Unidos, mas nós somos um grande player. Nós produzimos arroz, feijão, milho. Nós produzimos 50% de toda a carne de frango e suínos do mundo. Exportamos para mais de 150 países, ou seja, o Brasil, que era um país que importava comida, não sei, os mais velhos aqui lembram que a gente importava leite em pó, né, da Europa. Os mais jovens aqui não lembram disso, mas nós aqui lembramos disso. Nos anos 70, a gente importava leite. Então, o Brasil ele conseguiu se desenvolver como potência agrícola, e nós temos muita terra aberta suficiente para fazer um upgrade ainda de produção, aproveitando terras degradadas, incorporando elas, aumentando a produtividade. Embora nós temos, nos últimos 25 anos, nós conseguimos dobrar a produtividade de pecuária, ela ainda não está no patamar de potencial ótimo de utilização da terra. Nós precisamos melhorar a performance da pecuária. Ela vem acontecendo gradualmente, mas nós ainda temos um dever de casa para melhorar a performance da atividade pecuária. Nós temos também que partir para essa diversificação e a industrialização, porque hoje a gente exporta farelo de soja, exporta soja. Para quê? Para engordar frangos, suínos, boi, vaca, etc., aves em outros países, né? Sendo que, na verdade, a gente poderia estar exportando produto acabado e gerar emprego numa indústria, né, onde nós temos agregação de valor. O desafio do Brasil, do ponto de vista agrícola, do ponto de vista tecnológico, nós conseguimos decolar. De outro lado, nós não conseguimos industrializar, né? Tanto é que, dias atrás, em discussão com a União Europeia, chegou-se à conclusão dizendo, bom, a emissão de gases de efeito estufa ela é elevada do setor agrícola porque o Brasil não tem indústria. Porque, se nós pegarmos outros países que são extremamente industrializados, olhando percentualmente, o setor agrícola de outros países, percentualmente, considerando país individualizadamente, nos outros países o setor agrícola emite menos proporcionalmente, mas por atividade emite mais do que a nossa agricultura, né? Então nós temos o desafio do desenvolvimento econômico do país. E a questão da chave aqui da nossa discussão, os direitos indígenas e se ele é entrave ao desenvolvimento ou parte da riqueza. Na verdade, não é. As terras indígenas e os direitos indígenas eles não são um entrave ao desenvolvimento nacional. Até porque as terras que eles ocupam, embora sejam um percentual significativo do território, essas terras não fazem falta para nós ampliarmos a nossa produção e produtividade. Então, não existe uma pretensão, vamos dizer assim, de setor
de que essas terras seriam imprescindíveis para o aumento da atividade. E agora nós vemos que algumas etnias, até lá em Mato Grosso e alguns outros estados, algumas tribos querem ser agricultores. Por quê? Porque eles veem que o poder público não tem condição de dar a eles uma assistência às suas necessidades básicas. Aí viram que a atividade agrícola ao redor ela tem um certo resultado e resolveram ser agricultores. Só que ser agricultor não é fácil, né? Custa dinheiro, se errar vai à falência. Já houve experiências ruins, né, de etnias que tentaram entrar no mercado da agricultura e acabaram tendo problema. Não consegue acessar crédito, porque o produtor rural, quando ele faz um empréstimo, ele penhora a sua propriedade. As terras indígenas, embora elas tenham constitucionalmente garantidos os direitos, a questão da proteção jurídica, antropológica, cultural, social e econômica dos indígenas, elas pertencem à União. Então, elas não podem ser hipotecadas numa operação no Banco do Brasil, por exemplo, para qualquer atividade que seja daquela etnia, seja para plantar coco, para criar frango, o que se pretendeu fazer. Então, se pretende fomentar a participação daqueles grupos indígenas que querem ter uma atividade agropecuária qualquer, teria que se criar um programa para garantir a eles que eles vão ter condição financeira para realizar, e mais, assistência técnica e extensão rural, para boas práticas. Por quê? Porque o uso de agrotóxico necessita de altos cuidados e boas práticas, capacitação, equipamento de proteção e tudo mais. Então, a partir do ponto em que você coloca pessoas que nem sempre estão qualificadas para desenvolver determinada atividade, eu posso estar colocando em risco a saúde financeira dessas pessoas, a saúde delas, e até mesmo o próprio meio ambiente, se as coisas não forem feitas de forma adequada. Então, essa discussão hoje, ela traz até, o Márcio vai falar em seguida aqui, traz até conflitos, né? Porque é difícil, dentro de um grupo, de uma etnia, muitas vezes, chegar a uma conclusão. Até o próximo painel mais quente, né? Que é a discussão da mineração, né, Márcio? Que é o assunto já que vem aí desde a Constituinte, né? Esse assunto da mineração, que é um assunto que acabou não sendo resolvido. Então, eu vou finalizar aqui essa primeira ponderação, para que daí, na sequência, a gente vai fazendo o nosso debate aqui, a nossa troca de experiências. E eu acho que nós temos espaço, sim, para todo mundo, para a conservação, para a produção agropecuária, para o desenvolvimento industrial, e o Brasil precisa pegar um rumo. O Brasil precisa pegar um rumo e se organizar para isso. Porque, do ponto de vista metodológico, conceitual, professor, tudo isso é possível fazer, certo? De outro lado, nós precisamos estar capacitados para chegar lá nesses resultados aí, que são possíveis também. Nós temos espaço para agricultura 4.0 e devemos, então, ter um plano de desenvolvimento para a Amazônia que contemple isso. E mais, os outros países que se beneficiam dessa conservação, eles têm que ajudar o Brasil e pagar por isso. Não adianta só mandar, de vez em quando, um pouco de dinheiro aí para distribuir em alguns projetos. Se pegar o que os outros países conservam, a área conservada na Amazônia equivale à superfície total de 28 países da Europa. Não é pouco, né? Então, esses países que abriram 99,5% de toda a sua área, eles teriam uma obrigação com o Brasil de ajudar nós a nos desenvolvermos, né? E esse é um outro desafio que cabe ao Brasil, através do governo, nas negociações internacionais, apresentar a conta disso. Nós precisamos resolver essa questão, porque, senão, nós vamos ficar vendo um navio. O Brasil, embora seja rico em recursos naturais,
nós somos pobres, né? Como economia, somos pequenos, né? Veja que a significância do país no PIB mundial é 1,5%, né? Então, nós somos o Brasil é um rico país pobre, né? E nós temos esse desafio para chegar lá. Então, fico por aqui, agradeço por enquanto, e daí, na sequência, nós seguimos aí no debate. Obrigado.